Oi, gente, tudo bem? Cheguei, vamos lá. Vamos falar sobre algo bem divertido, mas ao mesmo tempo enigmático. Aquele que estudou, que leu, que aprendeu, não vai me criticar, ao contrário, pode corrigir algumas partes e acrescentar ainda mais coisas, porque tem muito mais. Aqueles que simplesmente não sabem de nada, veio no mundo como ameba, quer continuar sendo ameba, esse vai descer a lenha, esse vai xingar, esse vai dizer que eu sou doida, que as coisas não funcionam assim. Quem estudou sabe que, geograficamente, o Brasil é um país na América Latina. Não fomos criados como latinos, fomos criados como europeus e tivemos a cultura africana, tivemos a cultura italiana, tivemos a cultura francesa, tivemos a cultura inglesa, tivemos a cultura americana, várias culturas, a cultura árabe. Somos uma miscigenação de culturas, então aqui tem de tudo, a cultura japonesa e tudo mais. Enfim, o mundo todo se encontra aqui no Brasil. Quem estudou sabe a diferença entre espaço político, geográfico, econômico e espaço geográfico do mapa. A política econômica não se encontra no mapa, se encontra em quem tem. Por isso que quando uma atriz global, 2, 3, o povo do Rio de Janeiro é cheio de graça. Falou que o Norte e Nordeste calasse a boca, que eles ainda não pagaram o Bolsa Família. Quem entende de política econômica geográfica se acabou de rir, rachou de rir, porque ao contrário, né, quem estudou sabe que a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Então se injetava dinheiro no Rio de Janeiro. Quando a capital migrou para Brasília, então ficou-se a ideia de um estado rico. Nunca foi, nunca será. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Tem-se a ideia de um país rico. Os Estados Unidos nunca foi rico, nunca será rico. O mundo sustenta os Estados Unidos. E isso, quem estudou aprendeu muito cedo na escola. Quando eu estava na 5ª, 6ª série, eu fiz uma pergunta assim muito complicada diante da aula de geopolítica econômica. A professora estava dando aula e ela falou assim: olha, os Estados Unidos sempre foi um país pobre, sempre será um país pobre, porém o mundo injeta tudo nos Estados Unidos por causa que ele é o polo econômico, mas não é ele a economia, o mundo gira a economia lá. E eu falei: professora, então é fácil. Isso foi em 1986, em 2000, não, isso foi 1994, 1995, 1992, uma coisa assim. Aí eu falei: professora, então é só tirar o dinheiro de lá e pronto. E ela falou assim: minha filha, não é assim que funciona. Existe uma coisa chamada geografia econômica. Você consegue pegar o Brasil, tirar daqui e levar, por exemplo, para o Japão, levar para a China, você consegue fazer isso? Eu falei: não, porque o clima é diferente, porque as coisas são diferentes, então o dinheiro é diferente. Tanto que cada país lida com o seu dinheiro, um com o real, no caso nosso, na época era cruzeiro, cruzado novo, uma coisa assim, o outro com o dólar, o outro com o euro, o outro com o ien, que é o dinheiro da China, o dinheiro do Japão, o outro lida com cada um com a sua moeda,
e eles têm a nota de câmbio, que é o dólar, no caso, que o mundo inteiro injeta ali. E aí fala assim, os Estados Unidos é um país tecnologicamente avançado. Mentira. O mundo todo injeta em tecnologia ali. E aí o que acontece? Tanto que as tecnologias, elas não são utilizadas nos Estados Unidos, elas são utilizadas nos países que injetaram dinheiro ali naquela tecnologia, naquela descoberta. Estados Unidos é um país super atrasado. Ele é assim, adiantado em outras partes, na parte bélica. Por quê? Porque os Estados Unidos ele investe muito em guerra, ele investe muito em armas nucleares, eles investem muito nesse tipo de coisa. Então, e não é só ele, o mundo inteiro investe ali. Então, os Estados Unidos ele investe muito nessa parte bélica, em armas nucleares, em guerra, porque eles vivem disso, não é que eles vivem disso, a maior parte deles é isso, fazer e vender arma, tanto que lá isso é um comércio muito complicado lá. E aí as pessoas que não sabem disso, ou fingem não saber, começam a falar mal do Brasil, começam a falar que o Brasil não tem lei, que o Brasil não tem isso, que o Brasil não tem aquilo. O Brasil tem lei. Se um policial matar um negro, cara, esse policial tá ferrado, ele é exonerado. Nos Estados Unidos, se um policial matar um negro, isso é normal, entendeu? Isso aqui é preconceito, isso aqui é ser bandido, isso aqui é ser... Isso é ser pessoa indigna na sociedade. Aí você fala assim, mas no Brasil morre muito negro, morre-se muito negro. Claro, gente, 70% da população brasileira é negra, é miscigenada, só 10, 15% é branco, isso se não for menos. Então, é lógico que quando morrer, tem 100% praticamente de chance de ser um negro que morreu. Mas isso não quer dizer que no Brasil morre muito negro. Lógico que vai morrer. Se é 70% da população, quando morrer tem que ser, obviamente, um negro, né? Claro que morre os brancos, etc. Mas a violência está aí, mas de um jeito diferente. Só que nos Estados Unidos é uma violência cruel, é uma violência que a gente já passou na época, sabe? Digamos que o mais próximo foi na época da ditadura. E isso é triste, é deprimente. E aí, quando eu perguntei isso para a professora falou assim, o que nós estamos fazendo, o que o mundo está fazendo é tentar proteger o seu país do castelo de cartas, da desgraça que vai rolar o mundo daqui a pouco. Então, o que acontece? Nós estamos investindo no Mercosul, era na época do Mercosul. Nós estamos investindo no Mercosul e os Estados Unidos não quer nem saber que a gente faça o Mercosul. Por quê? Porque nós teremos, tipo, Caixa 2. Na época não tinha Caixa 2, né? Hoje em dia dá pra gente fazer essa analogia. Então, os países da América Latina estarão fortes, estarão consolidados, terão seu dinheiro aqui, seu capital aqui e terão o seu capital lá em dólar. E sem contar que aqui também vai correr a moeda corrente, né? Aí o que acontece? Se cair qualquer um deles lá, não cai aqui. E era na época que estavam formando a UE. Aí o Brasil falou, não, eu não quero fazer parte da UE, porque nós vamos sustentar vocês, nós estaremos mais pobres do que já estamos, porque o Brasil não é um país pobre, nunca foi um país pobre. O Brasil foi um país que nunca investiu em si, tanto que há 20 anos atrás o Brasil se tornou um país muito rico. E agora com essas roubalheiras todas, mas o Brasil não é um país pobre, é um país que tem ricas jazidas de minério, que tem o pré-sal ainda tem várias outras fontes de riqueza que não é investido aqui. Terceiriza-se a situação. E aí empresas de fora vêm, pega todo o nosso dinheiro e acaba com as nossas riquezas. Então ela falou assim, o que nós estamos fazendo é isso, e os Estados Unidos, eu lembro muito bem, era acho que George Bush na época, ele falou assim, vocês da América, vocês latinos, vocês vão quebrar, vocês vão cair, vocês vão falir, porque vocês não têm competência para gerir isso, vocês têm que viver à nossa custa, porque nós comandamos o mundo. Quem caiu, gente? A Europa, a UE. Por quê?
porque não tem como você sustentar uma base que não tem sustentação. E aí, então, graças a Deus, nós estamos em pé, estamos em crise, a crise europeia afeta o mundo todo, porque mexeu com o dinheiro mundial, né, em partes, mas o problema do Brasil não é a crise europeia e nem o roubo e a corrupção que se instalou aqui. Mas aí você fala, aí não se instala em outros países, se instala, só que a gente joga na mesa e fala, tá aqui, ó, vamos resolver essa bodega aqui, porque não dá para continuar desse jeito. Em outros países fica mascarando, não, sabe o que é? O Donald Trump, então, ele pegou o Obamacare e ele abriu lá sei lá qual é o nome da mulher dele, Ivana tá tentando, não consegue nada, e a população fica cada vez mais. Então a população americana é uma população muito sofrida, é uma população que não tem assim nada praticamente, tem que pagar tudo, sabe? E aí o brasileiro vai para lá, quando chega, fica chocado, porque fala assim, nossa, eu ouvi relatos de brasileiros falando, meu Deus, no Brasil isso não acontece. Não, o Brasil é bem mais evoluído moralmente. Então, uma coisa é você ser assim evoluído assim supostamente, camufladamente, tecnologicamente, porque tem relatos de brasileiros e tudo mais. Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas diz que aqui você vai comprar um cafezinho, você passa lá débito ou crédito. Débito é quando você tem dinheiro na conta e crédito é quando ainda não caiu o seu dinheiro na conta, quando cair desconta. E lá não, lá ou você tem dinheiro, ou então você usa talão de cheque, que é muito complicado, aqui você paga tudo online, lá não tem esses negócios. Aí fala assim, não, mas a internet lá é muito rápida, aqui não. E por que isso acontece? Porque é investido muito lá em armas nucleares, obviamente, vai investir em telefonia, vai investir em internet, vai investir em satélite, vai investir no ar, não vai investir na terra em si. Até investe na terra, mas para vender. No caso da situação bélica, que os Estados Unidos vive de guerra, vive promovendo e fazendo guerras. Por quê? Porque é disso que sai o grande capital americano. Então, aquele que entende, aquele que aprendeu, aquele que estudou, luta por uma escola melhor no Brasil, luta por professores inteligentes, ou seja, professores cultos, professores que expliquem quem é o mundo e quem é a geografia brasileira e como funciona a geografia mundial. E aí você vê que a China é um dos países mais ricos do mundo, a Índia, os países árabes, eles têm lá, na época criou-se a UE, criou-se o Mercosul, criou-se a Liga Árabe para os países árabes. Então o mundo não gira em torno do Estado americano, é um mito que criou-se e as pessoas que não estudam não sabem disso. Então fiquem espertos, gente, comecem a aprender sobre tudo aquilo no país em que você vai, porque é muito triste a gente ver brasileiros caindo do cavalo. Eu vi o relato de uma brasileira falando assim, meu Deus, as escolas daqui é um absurdo, a gente sofre chacota, né, bullying, sei lá como pronuncia, nas escolas, é incrível por aqui, coisas que no Brasil é proibido isso acontecer. Aí você fala assim, então justifica no Estado americano as crianças sofrerem tanto, e aí chega um dia, pega a arma, não deve, mas vai lá, mata professores, mata colegas, isso é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil tem guerra, mas guerra infantil, assim, tem esse tipo de coisa, mas é uma realidade bem diferente. São crianças que usam drogas, são crianças afetivamente abandonadas, são crianças cujos pais trabalham e não dão
suporte, então joga esperando que a escola eduque essa criança. A escola não faz isso, porque a escola entende que o papel dela é ensinar a criança a ler e escrever. Educar é um papel dos pais, e se eles não têm condições de fazer isso, não tenha filhos, e se tiver filhos, pague para que alguém os eduque. Escola é lugar de ler, aprender, e a família é lugar onde você aprende a ser pessoas, você aprende a ser ser humano. Então, essa é a diferença. E quando a gente fala, meu filho não tinha educação no Brasil, eu vim para os Estados Unidos para correr. Quem conhece dá uma gostosa risada e fala, meu Deus, né? Monitore mais o seu filho, porque para ele ser um bom cidadão, corrija as lições de casa, ajude-os com os deveres, porque o papel não é só do governo, o papel é da família também. Então a gente precisa ficar bem atento para não cair do cavalo, para não endeusar uma coisa que não é Deus, para não se achar superior, sendo que não é superior. E no Brasil, a gente tem uma cultura de não gostar de palavrão, não gostar de, assim, tem aqueles que falam, e aí falam assim, brasileiro não gosta de funk, brasileiro não gosta de rap, brasileiro gosta, só que o brasileiro não gosta do palavrão. Para você falar que você não gosta de um sistema governamental, você não precisa falar, esse filho do governo, xingar a mãe, xingar isso, xingar aquilo, esse aquilo. Você não precisa, você pode falar simplesmente, não gosto do sistema. Você não precisa. Para você falar, você não precisa falar o tamanho do seu pênis, nem o tamanho da sua vagina, nem o tamanho da sua bunda, nem o que você faz na cama com quem quer que seja. Isso por aqui é inadmissível. E aí fala assim, porque o Brasil discrimina. Não, o Brasil não discrimina, o Brasil exige que as pessoas tenham educação. Se for falar qualquer coisa, quer fazer um funk, faça, mas faça falando, olha, eu não gosto do sistema, faz uma coisa inteligente, como a população dos anos 80 que veio, que queria a libertação, né, do Brasil da ditadura militar fizeram. E então é isso que a gente é contra. Nós não gostamos de palavrão, nós não gostamos de pessoas arrogantes. O Brasil é um país maravilhoso, o Brasil não é um país pobre, é um país que está sendo roubado por corruptos. O Brasil é um país que precisa se fazer igual o Japão faz, igual a China faz, igual muitos outros países faz, fecha as portas, olha para dentro e investe. A hora que tiver investido, tiver tudo ok, aí abre as portas. Pode vir, porque agora nós estamos preparados. Foi isso que o Brasil fez nos últimos 20 anos, mas a outra parte política, e se misturou-se a essa parte política, porque no Brasil nunca se viu um presidente de um partido com um vice de um outro partido. Isso nunca aconteceu no Brasil, foi a primeira vez que aconteceu, e isso já foi a gota d'água, já foi o indício de que algo estava errado, de que isso não se faz, cada um tem seu partido, quem ganha, ganha o seu partido, não ganha meio partido de um e meio partido de outro. Isso foi o erro, isso já mostrou-se, olha, algo está errado aí no reino de Maribel. Algo está muito triste, algo precisa ser mudado. Calma, vamos ver, porque está vindo uma elite aí muito corrupta. O que é que está acontecendo? E aí deu no que deu, está dando no que está dando. Nós estamos tentando lutar para acabar com essa corrupção, para acabar com isso, para que nunca mais tenha partido dividido. Quem ganhou a eleição, governe o seu partido. Não tem que ganhar a eleição partido A ganha como presidente, partido B ganha como vice-presidente. Nunca aconteceu isso no Brasil. Isso é um absurdo. Então a gente precisa conhecer o nosso país, a gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer a nossa língua e precisa entender que nós não temos complexo de vira-lata. Isso foi um contexto de reclamação na ditadura militar.
né, dos anos 50, 60, na ditadura militar isso aconteceu, era um contexto muito assim, e aí cantava-se música caminhando e cantando e seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e muitas outras músicas, Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim, Brasil, qual é o seu negócio? Em nome do seu sócio, confie em mim e acredita que eu não vou te trair. Aí fala, não, eu não vou te trair, ao contrário, eu vou mudar o seu sistema, eu vou lutar, e é por isso que a gente luta, é por isso que a gente bate de frente no Brasil. Né, contra esse sistema todo, contra esse sistema de roubo que está lá em cima, que está lá, e muitos outros sistemas que estão em volta. A gente está tentando mudar o sistema educacional brasileiro, está tentando fazer os pais entender que educar o filho é o papel dos pais, não é o papel da escola, gente. A educação de escrever, de aprender, de ter cultura é na escola, mas em casa é a grande base, é na casa que a pessoa aprende. E se a pessoa não tem condições de ter filho, não tenha, espere ter condições de pagar uma escola assim que eduque o seu filho, né? Trazer a tua casa, home care, né? Para que tenha cuidado, já que estamos falando de globalização. Então vamos mudar a nossa história, vamos mudar a nossa vida, vamos entender quem nós somos e vamos parar com isso, porque nós não temos complexo de vira-lata, nunca tivemos e nunca fomos, ao contrário, nós sempre lutamos pra caramba, nós sempre buscamos a nossa história, nós sempre mudamos o mundo e nós estamos mudando o mundo. Agora, aqueles que nunca se interessaram em estudar, aqueles que não são nada, não são ninguém aqui, porque não se interessam, não que são expulsos, porque não se interessam, esses vão lá fora, falam mal do Brasil, passam uma ideia errada do Brasil e ficam lá pagando de americanos, pagando de franceses, pagando de ingleses, mais de americano, né? Pagando de, sei lá, e falando mal de uma coisa que eles não conhecem, de um sistema que eles não conhecem, já saíram por covardia. Eu não estou falando daquele que saiu porque encontrou uma proposta melhor, foi trabalhar porque foi isso. Não, aqui não lavava um prato, não lavava um banheiro, não faziam nada. Depois vai lá, ai, mas eu tô ganhando em dólar. Aí vai lavar prato, vai lavar banheiro, vai levar xingo dos outros e ainda vai falar mal do Brasil. Eu tenho nojo dessas pessoas. Então vamos mudar o nosso raciocínio, vamos começar a ver o mundo como realmente ele é e vamos para a escola, vamos corrigir os nossos filhos, vamos corrigir a lição deles, vamos ensinar, vamos aprender, vamos nos globalizar, porque antes a gente aprendia sobre países na escola, a gente aprendia sobre a economia de cada país, agora nós precisamos aprender como funciona a globalização em cada país e vamos mudar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Espero não ter que voltar mais a esse assunto, espero não ter que falar mais sobre isso, mas a gente sempre acaba voltando, a gente sempre acaba falando porque faz parte da vida, faz parte da história, faz parte do mundo, faz parte de quem somos, do que somos e como nós verificamos, como nós enxergamos o mundo. Para nós enxergarmos o mundo, nós temos que enxergar a nós primeiro. Enxergue assim, enxergue o que você tem, enxergue a sua volta, enxergue a sua família, cuide de dentro de você, cuide de fora de você, cuide da sua família, cuide da sua rua, cuide do seu bairro, cuide do mundo e seja feliz. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!